Olá, bom dia a todas e a todos. Aliás, que dia abençoado. Eu sou o Paulo Morégola, da FTD Educação, e hoje eu estou aqui pelo Núcleo de Identidade, Missão e Vocação. Vocês já ouviram falar disso na FTD, né? Esse núcleo é responsável de forma transversal para dar as características da nossa frente de missão marista, que é a FTD. E por que eu disse que hoje é um dia abençoado? Esse é um dia abençoado porque eu tive a honra, a bênção de estar aqui com duas pessoas maravilhosas, justamente para falarmos um pouquinho sobre missão, vocação e identidade. São dois religiosos que ao longo de suas vidas puderam e fizeram tão bem a tantas pessoas, inclusive a mim, com as suas experiências, a sua forma de trabalhar dentro dessa missão da igreja, que é levar a palavra, anunciar Jesus Cristo. E agora eu gostaria já logo passar a palavra para essas pessoas, para que eles possam se apresentar, não para vocês que são conhecidos de todos, mas para este momento, desse diálogo que nós vamos fazer sobre missão, vocação e identidade. Primeiramente, eu gostaria de dizer muito bom dia, Padre Zezinho. Que honra estar aqui ao seu lado. Bom dia. Eu vou tentar complementar o que vocês disserem nessa linha de missão, vocação e o papel do leigo. E, à medida que for interessante, acrescentar algum texto do catecismo, dos dogmas que a igreja tem e, sobretudo, na doutrina social, eu vou tentar mostrar este é o caminho da igreja desde o Vaticano II, porque eu sou fruto desse Vaticano II, fiquei padre em 1966 e desde então eu tenho anunciado o Vaticano II, que é um momento que já está durando 60 anos de atualização permanente da igreja. E é por causa disso que eu tento, de todas as maneiras, através da mídia, de canções, mostrar que a igreja precisa se atualizar o tempo todo. É dessa maneira que eu quero participar. Nossa, vai ser maravilhoso. E quando eu disse que eu estaria hoje com o irmão Dario, se eu tivesse que lhe dar todos os abraços que me pediram, nós não conseguiríamos nem conversar, porque o irmão Dario é essa presença, essa pessoa que fala tão fundo, não só a FTD Educação, mas a todo o grupo marista no Brasil. Então, muito bem-vindo, irmão Dario, bom dia. Bom dia, é uma satisfação permanecer aqui neste momento, nesse colóquio. Eu sou irmão Dario Bortolini, irmão marista há 68 anos. Sou nascido em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e sempre estive aqui pela região de São Paulo e Paraná. Atualmente, eu estou em Maringá, fazendo uma presença no Colégio Marista, especialmente junto às crianças e aos adolescentes. Bom, já percebemos que teremos realmente um diálogo com bastante experiências dessa vida dedicada à missão desses dois homens, né? Mas uma coisa que surgiu logo que nós pensamos nesse diálogo, não tem como, né? Quem nunca esteve no lugar e ouviu uma música do Padre Zezinho, uma oração, ou quem não passou pelo Grupo Marista e não ouviu um aconselhamento, um texto, uma bênção do irmão Dario. Mas a primeira coisa que as pessoas perguntaram, e queria saber de vocês dois, em que momento, como é que essa vocação surgiu na vida de cada um de vocês? Padre Zezinho? Eu vim de Minas com 3 anos e morava aqui, a 800 metros dessa casa. A vila era pobre, meu pai era paralítico,
minha mãe ficou paralítica, amputou as 2 pernas, e então a ajuda, que nesse bairro que era pobre, hoje não é mais, vinha dos padres. Eles traziam das fazendas alguma coisa e distribuíam. E remédio era a mesma coisa. Então eu fiquei coroinha, aqui mesmo, nessa região, e eu saía da missa de manhã com a minha mãe, ia para a escola, levava almoço para os meus irmãos na fábrica, que era a única que tinha, e depois voltava para, de novo, ir para o convento, onde tinha trabalhinhos e eu ajudava. Então eu cresci com um conceito de convento, desejo de ser padre e desejo de ajudar os outros, porque eu vim da pobreza, da periferia. Aí quando eu pude, no mundo inteiro, onde eu fui chamado, eu ia pregar sobre o que o Papa está falando agora, que é a vocação de chegar perto dos pobres. Então, esse Dilexit Te está dizendo tudo isso. Mas isso estava também no concílio, desde os Vaticanos, sobretudo o documento 16, Gaudium et Spes, as alegrias e tristezas e esperanças do povo, do mundo, serão nossas. Então, era o diálogo com o mundo. E, com o tempo, veio o compêndio da doutrina social da igreja, que eu bebi de todas as maneiras para fazer minhas canções. Além do que, a preocupação de ensinar o que é a vocação do homem. Se a gente olhar aqui, são mais de 80 textos para a gente entender a vocação do homem. Depois, sobre a graça, a gente vai achar 300 textos sobre a graça de Deus e de como ela funciona e mexe conosco. Então, tudo isso era minha missão nos colégios, nos palcos, cantar e ensinar isso, a atualização da doutrina da graça, da vocação e, sobretudo, a preocupação com riqueza e pobreza, porque eu vim disso. E viajei por 42 países e lá eu vi a miséria, a pobreza, as opressões, e aqui no Brasil também. Então, viajando para lá e vendo, trabalhei com a irmã Dulce, com o Helder, e eu pude ver como eles faziam. E, com o tempo, os bispos pediam que eu fizesse música sobre isso, porque eu tinha esse dom. Então, comecei a fazer música sobre menores abandonados, sobre a pobreza, sobre a capacidade de diálogo e de defender quem mais precisa. Isso tudo estava nos documentos. Então, eu sou fruto do Vaticano II. Eu quis ser padre de um jeito, fiquei padre de outro, porque o Vaticano II veio. E desde então, eu sou um pregador da atualização da igreja. Quem quiser ir para trás e quer ir ao passado, pode. Isso na igreja é bom também. Que haja o conservador, isso é bom. O conservador inteligente, porque existe o outro. Mas também o avançado, pouco inteligente, porque você pode ser atualizador, avançado e de maneira inteligente. Você tem que ser capaz de entender a esquerda, o centro, a direita e o que é o essencial, a catequese. Por isso é uma frase que eu uso há 40 anos. Não sou esquerdista, não sou centrista, não sou direitista. Eu sou catequista. E às vezes faz muito sentido, né? Quando a gente escuta amar como Jesus amou, a essência. Irmão Dario, quando é que esta chama, quando é que a vocação acontece em sua vida? Então, eu nasci numa família muito católica, meus pais descendentes de italianos, minha mãe também, e nós fomos uma coisa simples, uma família pobre aí de Jaraguá,
mas tínhamos tudo, especialmente a presença do pai e da mãe. Ali sempre, o pai, um homem trabalhador, um líder comunitário, ele era assim como que o juiz de paz ali na região. Eu sou Emílio Bortolini, tinha que ouvir o pai. E a minha mãe era cantora na igreja, era também uma liderança, minha mãe. E nós fomos crescendo. Mas a minha mãe tinha um irmão marista aí em Jaraguá, irmão Severino. Ele era primo da minha mãe e de vez em quando ele vinha lá em casa. E eu olhava aquela figura de batina, hein? Naquele tempo. Naquele tempo, tudo de batina. E ele, o jeito dele, mas o que é que ele faz mesmo? Ele cuida das crianças, cuida dos jovens, anima as crianças a aprender a ler e a escrever, e etc. Eu me encantei com aquilo, mas fiquei na minha, né? Não me... Aí o irmão Severino um dia falou, mas você não quer ser como eu? Epa! Aí vamos esperar um pouco, né? Aí eu disse para o meu pai, para a mãe também, olha, eu acho que eu vou ser como o irmão Severino. Deus colocou essa figura no meu caminho. Aí a minha mãe só rezava para que os filhos tivessem uma boa escolha vocacional. Assim é que eu tenho o meu irmão mais velho, é padre salesiano, Padre Alvino. Ele está com 95 anos. Conheço. Padre Alvino, muito bem. Então, e o meu pai tinha 2 irmãos padres. O tio Alfredo, que foi inspetor, morreu com 100 anos. E o outro pegou outro caminho, morreu com 97. Então, ali, aí o meu pai dizia, você vai ser marista? Então, me lembro sempre de uma frase que o pai dizia, naquele italiano, Varda, varda, quando il prete vem, la campana suona, ma quando il marista vem, la campana não suona. Que bonito, testemunho bonito. Olha. O que você disse? Olha, O que acabou de ver. eu estava fazendo a relação que nas duas falas vocês colocam a comunidade como centro da despertar da vocação. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Vocês... A gente nasce em família, comunidade, e existe a comunidade, no caso dos padres aqui, que ajudava. Então, era ajuda mútua desde o começo. Fantástico. E quem era pobre tinha ajuda, de um jeito ou de outro. Não havia remédios naquele tempo. Então, eram os padres que faziam isso. Portanto, os padres eonianos, fundados por uma congregação, e o Papa valoriza isso também, todos os papas fizeram isso, o Padre Deon, ele era sociólogo, era teólogo, advogado, e quando ele decidiu ser padre, ele que era filho de gente rica, como São Francisco, foi trabalhar pelos operários e tentando aproximar patrões e operários naquele tempo de violência social, porque os ricos não ajudavam os pobres. Então, ele criou os círculos operários para patrão e empregado, para que se aproximassem. Ele fundou uma congregação para isso. Então, eu sou fruto de uma vila de operários, padres dedicados a operários, e então tudo aquilo que depois me levando aos poucos para cá, para lá, e ficando padre, eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou cantar o diálogo entre patrão e operário, vou cantar os partidos aproximar, eu vou cantar os pobres e a sua dignidade, e vou visitar onde eles são pobres. Tanto que quando eu dava um show à noite,
durante o dia eu ia visitar os pobres e levar os meus cantores para ver isso também. Depois, com o tempo, fizemos shows em benefício de Irmã Dulce, que eu era muito amigo dela, está aí até uma foto dela, e Dom Helder. De vez em quando, os outros bispos chamavam, Dom José Maria Pires, e Dom Paulo. Então, eu disse, acho que a minha canção pode ajudar. E aí, enquanto alguns padres optaram pelo louvor, que é bonito também, necessário, aí uma geração entrou para louvar. E eu não. Eu entrei para refletir sobre os direitos humanos. Então, são duas vocações que dão bem, porque eu era um grande amigo do padre Jonas, que escolheu o louvor. E ele era muito amigo meu, para mim, que sabia que eu cantava em favor do povo simples. Ah, e aí, o padre Zezinho até cita já esse documento tão recente que é a Dilex. Tem que ler. Saiu, já tem que estudar, olhar rabiscado. E nos coloca, e na verdade, a gente já percebe, e percebe isso muito forte nessa continuidade desse pensamento, então, Nário, quando o senhor cita, e do próprio Papa Francisco, que nos convidava a ser essa igreja sempre em saída, em contato com o seu povo. E irmão Dário, eu acho que até numa conversa preliminar, o senhor colocava essa questão de Marcelino Champagnat, né? Da escolha, da missão. O irmão Severino, então, quando ele percebeu que eu, assim, fiquei simpatizante com a ideia de me tornar um religioso irmão, educador, evangelizador. Então, ele me trouxe uma biografia do Champagnat. Eu lia com dificuldade, porque imagine, lá na roça, a gente trabalhava na roça, tinha que jogar futebol, tinha que pescar, tinha que fazer aquelas coisas de moleque. E a mãe, você já leu o livro que o irmão Severino lhe trouxe? Mãe, estou lendo, está indo, devagar. E eu, sabe que, falei, mas esse padre aí, cara legal, hein, esse Champagnat, não é? Que projeto ele tem? Um projeto ousado, um projeto audacioso. Ele queria que em todos os povoados houvesse escolas para as crianças desenvolverem, e não só catequese, não também matemática, física, geografia. O que a FTD faz hoje tem dito para todas as matérias, não é? Então, é um projeto ousado. Era um projeto inovador, porque era depois da Revolução Francesa, Padre Zezinho. Depois da Revolução Francesa, né? Isso. Era inovador, não é? Ele mesmo escreveu o primeiro livrinho da FTD. Não se chamava FTD, não é? Nouveau Principe de Lecture. Novo modo de aprender a ler. E ele inventou um novo, claro, baseado na ciência e tudo, né? Então, ele tinha um projeto audacioso, não é? Ousado. Educar o pobre. Então, na missão, os mais necessitados. Isso eu li também nos trabalhos de vocês. A mesma busca de ajudar aquele que não é ajudado. As pessoas não tinham dinheiro para ir escolas, e as grandes escolas. Então, esse projeto de vocês, e mais ainda, vocês não queriam ser padres. Vocês queriam ser a mística do irmão. Quero ser irmão. É isso. E eu aprendi isso também como padre. Quando eu pregava para jovens, eu dizia, eu não estou convidando vocês só para ser padres. Eu quero que vocês sejam irmãos, porque a mística do irmão veio antes do padre. Então, eu insistia muito nisso, e isso ajudou muita gente a distinguir, quero ser irmão ou quero ser padre. E aí eu me inspirava muito no Marcelino. E agora, interessante até isso, irmão Dário,
isso que o Padre Zezinho falou, por que ser irmão? Por que ser irmão? Isso, por que não ir para a mística do padre? Bom. Porque Marcelino era padre. Sim, mas ele pensou nos irmãos. Olha lá, vamos lá. Olha que interessante. No seminário maior, eles tinham um grupo de seminaristas, então diziam, Marcelino, você aprofunde a questão do laicato, não é? Um irmão leigo, não é um irmão ordenado. Isso. O Padre Zezinho é da linha... é da linha hierárquica. Sim. Ele pode ser bispo, até papa, etc. Nós não. Nós somos da linha carismática. Isso. E agora, Paulo, irmão é o nosso principal chamado. Chamado, ser irmão. Nós temos, claro, o padre também, todos nós, mas nós, irmãos maristas, somos, e tem os irmãos La Salis, somos chamados à fraternidade. Isso. Fraternidade universal. Aliás, Padre Zezinho, o senhor falou que o senhor foi praticamente, fez os estudos de graça, os padres, não é porque era pobre. Eu também. Eu fui para o Juvenato, aí meu pai chegou com umas moedas, falou, irmão diretor, olha, eu já tenho um filho no seminário, que é esse meu irmão Padre Alvino, não é? Eu já tenho, e eu sou sozinho, não é? A Ana, a minha mulher, cuida das crianças em casa, não é? Pequenos. Eu não tenho muito dinheiro. O irmão falou, o senhor não se incomode. Daí para frente, não mandava mais aquele boleto para aquela mensalidade. De modo que eu sou fruto também não do governo, mas da comunidade marista, né? Olha, essa igreja que vocês tão bem ressaltam, essa igreja que sempre esteve preocupada em levar esta educação aos mais necessitados. Eu leio aqui, no número 9, do Papa Leão XIV, uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem que isso sempre foi o que a igreja quis. Mas aí desviaram para luta de classe. Então ele diz aqui, a condição dos pobres representa um grito que na história da humanidade interpela constantemente a nossa vida, as nossas sociedades, os sistemas políticos e econômicos e, sobretudo, a igreja. No rosto ferido dos pobres, encontramos impressa o sentimento e o sofrimento dos inocentes. E, portanto, o próprio sofrimento do Cristo. Minha mãe era doente, meu pai era paralítico. E os padres vinham, Padre Teodoro, por exemplo, consolar a gente e ajudar, porque eles eram solidários com o sofrimento do povo, que não tinha emprego. E, ao mesmo tempo, diz ele, deveríamos falar, e talvez de modo mais acertado, dos inúmeros rostos dos pobres e da pobreza, uma vez que se trata de um fenômeno multifacetado. Na verdade, existem muitas formas de pobreza. O que ele está dizendo aqui está no documento de Aparecida, porque ele ajudou a escrever também. Naquele tempo, ele foi um dos que prepararam o documento. Além do que, já naquela época, os bispos e cardeais estavam preocupados com a pobreza no mundo e eles detectaram 50 rostos de pobreza e 39 rostos novos de pobreza, que o mundo estava aumentando a pobreza ao invés de ajudar. Então o documento fala 39 novos pobres. E aí mostrava o problema do capitalismo, do comunismo e de um socialismo sem alma.
E aí, os documentos, como por exemplo, a doutrina social da igreja, diz assim, queremos dialogar com todos. Os papas vão indo lá, porém, nós temos a nossa própria doutrina. E católico não vai se filiar a nenhum partido. Primeiro ele será católico, ele vai influenciar o partido, mas ele não vai obedecer partidos e nem ideologias, porque nós temos a nossa própria doutrina social, que vem de 8 papas. Os 8 papas que tivemos desde o Vaticano II, todos bateram nisso. Ajude um pobre, que ele vai ser alguém na vida. É o caso do irmão, é o meu caso, que fiquei conhecido no mundo inteiro, por causa desses padres, porque eles diziam, ajuda esse pobre, ele um dia pode ser alguém. E esse é a missão de vocês, dos maristas, nos colégios, e a nossa congregação também. Então, ajude o pobre, porque o resto ele vai chegar lá. Tem que dar um impulso. E aí os papas todos falaram isso, e eu resolvi fazer canções sobre isso, uma atrás de outra. E ilumina, né? Ilumina isso, né? Essa é uma delas. Ilumina, eu lembro muito bem, porque são questões... Por um pedaço de pão. Todas as canções eram para falar da dor do pobre, e se der uma ajuda, ele vai crescer por si mesmo. Ele não pode ser oprimido. E então, vieram as conversas políticas, que a igreja não pode se entregar a isso. Porque a igreja é educadora, é a missão de vocês, minha, etc. Educar a pessoa para que ela seja alguém. Então, olha, quando nós falamos que iríamos fazer esse encontro, muita gente queria vir. Falou, deixa eu fazer pergunta para o Padre Zezinho, para o irmão Dario. Eu falei, gente, não dá para... A gente encheu uma van já, né? Não dá para encher 2. Mas aí tivemos uma ideia genial e, tcharam, as perguntas vieram até nós. Então, olha só, vou passar algumas aqui, tá bom? Acho que dá para ver, irmão Dario? Dá para ouvir? Irmão Dario, então vamos lá. Primeira. Olá, tudo bem? Aqui é o Kleber, eu sou consultor comercial da filial São Paulo. É uma alegria muito grande poder fazer essa pergunta para o irmão Dario. Irmão, eu gostaria de saber o que o senhor poderia contar para a gente sobre como sentiu o chamado para a vida missionária. E desde já agradeço por poder compartilhar esse momento tão especial da sua vida com a gente. Um grande abraço. Muito obrigado pela pergunta, e é pertinente. Eu senti o chamado através de uma mediação. Um pouco da minha família, mas especialmente do irmão Severino. Deus colocou ele no nosso caminho e ele, assim, jogou uma ideia. Escuta, você não queria ser irmão? E eu tinha 11 anos. Fiquei muito perturbado, mas no fim, aceitei, vim para casa, vim para o seminário em Curitiba, quase desisti no primeiro ano. Estava difícil. Ainda bem que eu tive colegas que me ajudaram. Olha aí, mais uma intervenção. Deus se serve das pessoas. Deus se serve para nos elevar, não é? Nos preparar. Depois, na vida mais adulta, também um irmão italiano, o irmão Luiz Ângelo, um italiano, que sempre dizia na entrevista que a gente tinha com o formador, como é que você vai? Aí eu falei, irmão Luiz, estou indo bem, mas eu gostaria de ser melhor. Aí ele falou, você é bom em 2 coisas que eu sei. Uma é o jogo. Eu joguei bem. Fui quase contratado para o Flamengo. Nossa. Opa! Olha, queriam me levar para o Rio de Janeiro. Aí o professor falou, não, ele é irmão. Então não dá. Bom, então eu era bom jogador. Você é uma liderança. Melhore isso. Congregue a turma, faça dessa sua qualidade. E a outra era a música, não é?
Agora já há 40 anos que eu não toco, mas eu tocava, não é? Pedaleira, órgão na catedral, não é? O Padre Zezinho toca e compõe. Eu não tocava. Então, melhora. Aí, primeiro lugar. E a autoestima foi crescendo, né? E eu tive problemas também, não é? De aprendizagem, portanto, intelectual. Mas me ajudava a fazer as equações de primeiro grau e segundo. É um colega meu, não é? Que eu fui visitar lá em Medianeira, lá quase perto de Foz do Iguaçu. Fui visitá-lo. Ele tem um ano mais do que eu, não é? O meu professor. E depois também algum problema assim emocional, não é? Na época a gente tem 25, 28 anos, não é? Aquelas coisas de juventude, não é? Também tive aí. E em 68 também um pouco uma crise de fé. Mas eu sempre me apeguei à oração, à palavra de Deus, a palavra de Deus. Todo dia ler o Evangelho, meditar, ver os sacramentos, não é? Posso interromper? Pode, opa. Não, porque isso que você está dizendo, de novo, é a palavra do Papa. Eu estou estudando tudo isso aqui, encantado. Porque ele tem umas frases que contam a história dele, a minha, de qualquer pessoa. Leigo, pai de família. Olha que frase, número 14. Os pobres não existem por acaso, ou por um cego e amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha, para a maioria deles. No entanto, há quem ouse afirmá-lo demonstrando cegueira e crueldade. Entre os pobres há também aqueles que não querem trabalhar, mas depois há os outros que querem ser alguém. Então, a preocupação da igreja era dizer, vamos apoiar aquele que quer ser alguém. E aquele que não quer ser alguém, ele aprende a ser alguém. Porque ninguém não pode ser chamado de ninguém. Todo mundo é alguém. E todo mundo é um talvez. Aliás, vai ser meu próximo livro. E o livro vai chamar Zé Alguém, Zé Ninguém e Zé Talvez. Porque isso aqui está nos documentos da igreja. Tá, o livro está quase no fim, né? A filha está aí anotando. Então, isso tudo vem da educação dos maristas, dos padres que estudaram e elevar os jovens. Olha, você tem talento, futebol, tá bom. Você sabe tocar, cresça. E esse crescimento, é o que o Papa está dizendo, ninguém é pobre por acaso. É porque não foi ajudado. E aí, olha que interessante, né? Porque a gente sempre vê a figura do irmão, do padre, nós achamos que eles são pessoas santificadas. E olha a transparência do irmão Dario que nos fala. Teve momentos, sim, onde eu precisei de apoio, teve momentos que a minha fé foi questionada e eu tive apoio. A palavra da ajuda, que Padre Zezinho complementa tão bem, que aqui está se direcionando aos pobres, mas se a gente lembrar que muitas vezes a gente vive uma miséria interior pela nossa pobreza espiritual, nós temos muito que pedir ajuda a estas pessoas que podem, em algum momento da nossa vida, dizer, olha, hoje não está tão bom, mas espere o amanhã. Isso se aplica para o namorado, namorada, pai, mãe, marido, mulher, porque todos eles precisam de ajuda para crescer e dizer, esse exemplo eu quero seguir. Isso aqui está me desviando. E as tentações nunca vão desaparecer. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui, que está animado o nosso bate-papo. Olá, Padre Zezinho, eu sou a irmã Sara, das Irmãs Concepcionistas Missionárias do Ensino. Na música que o senhor canta, Se Ouvires a Voz do Vento, o senhor fala sobre o chamado de Deus e a liberdade humana. Hoje, né, como o senhor vê o discernimento vocacional num mundo onde tem tantas distrações,
tantos ruídos e as pessoas quase não têm tempo para ouvir a voz de Deus. Como que o senhor vê isso? Eu cantei isso em 1969, quando eu estava começando, voltando dos Estados Unidos, e eu preguei em muitos retiros sobre a escolha. E conversando sobre liberdade de escolha, porque ninguém é forçado a nada, nem Jesus faz isso, Deus não faz isso também. Então eu pensei em fazer uma canção naquela época para os meus jovens de São Judas, onde eu atuava. Vou mostrar um pouco da filosofia, da teologia e, no caso, da periferia onde a gente morava. Então, eu comecei, se ouvires a voz do vento chamando, soprando em você. Aí eu fui pensando, aí vinha a frase, a decisão é sua. E aquilo deu certo porque os meninos começaram a gostar da canção. A decisão é tua. E eu completei a canção já em 1969, que foi uma das primeiras canções que eu fiz. Era sobre a liberdade de escolha. Vocação tem que ter liberdade. Se não houver, a pessoa, primeiro, casa errado. Segundo, vai ser um padre errado. Terceiro, vai ter uma catequese errada. Porque ele tem que pensar. Se ele não pensar, mais tarde eu até compus, pensar como Jesus pensou. Se você não pensa, você dá o que pensar. Essa era a ideia. E olha, e tem uma parte da música, se eu não me engano, e que já afirmava, quase ninguém tem tempo. Foi. Hoje nós falamos da falta de tempo, isso em 69? 69. Quase ninguém tem, são muitos os convidados e quase ninguém tem tempo. Então, de novo, a decisão é tua. E quando se fala em vocação, isso é muito forte, né? Porque, obviamente, nós estamos aqui dialogando com dois religiosos que foram para a vida consagrada, mas vocês mais de uma vez citaram pessoas, ocasiões, em que o laico, a laica, também são chamados a esta vocação. E começa com pai e mãe. Começa com leigo. Sem leigos bons, é difícil para a gente ser padre. Então, é o leigo, o casal, é o amor de homem por mulher, mulher por homem, e amor pelos filhos, que cria a vocação geral. Porque Deus não começou formando padres e irmãos, mas casais sim. Então, o casamento é uma mística essencial, sem a qual não dá para pensar em igreja. A igreja veio e consagrou, sacramentou o que sempre existiu, homem que deseja uma companheira, mulher que deseja um companheiro. Agora, como vai ser esse companheiro? A igreja entrou, dizendo, existe uma moral, costume católico, porque havia a moral dos gregos, e Sócrates, por exemplo, todos os escritores daquele tempo, eles tinham uma moral. Depois os judeus mostraram a moral deles, está na Bíblia. E os cristãos vieram mostrando a moral cristã, a partir de Jesus. Então, esta moralidade passa por quem? Pai, mãe, e no educador, e no pregador. Porque se o pregador não for capaz de ensinar a pessoa a pensar, você não vai formar ninguém. Olha, eu achei fantástico. A gente costuma dizer, né, que não existe profissional sem um professor, né? Todo profissional passou pela mão de algum professor e por isso que a educação é tão importante. Mas é a primeira vez que... E é tão óbvio e a gente não pensa. Não tem religioso, não tem religiosa, se não tiver uma vida leiga, família constituída. Olha, é tão óbvio e tão importante essa colocação, Padre Zezinho. E eu vou provocar com uma outra questão aqui, ó. Vamos lá. Sou a Damiana, sou prestadora de serviço na filial Brasília, FTD há mais de 10 anos, e gostaria de fazer uma pergunta ao irmão Darilton.
Como que é a vida de um irmão marista? Primeiro, geralmente a vocação vem pelo fazer. Fazer, não é? Então nós somos educadores. Eu, ao menos, a minha experiência foi essa, né? Mexer com as crianças, os jovens, catequese, grupo de jovens na paróquia, no colégio, etc. Aquela movimentação, não é? É o fazer. No começo eu nem pensava, mas tem uma coisa mais importante, é o ser. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua? O que é que você faz? Eu quero ser. Aí então vem o ser. Então dizia, o ser nosso, o grande eixo é Jesus Cristo. É anunciar Jesus Cristo. O Padre Zezinho, o Papa, o irmão Dario, vocês, todos os leigos cristãos, é anunciar Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para a gente aprender a ser. A ser, exato. O ser, ao menos a minha experiência, a gente vê descobrir depois. Mas tem um ser. Aí então, o centro é Jesus Cristo. A gente se reúne em comunidade, porque nós somos uma família. Então vivemos numa comunidade, portanto exercendo a fraternidade. E exercemos uma missão. Então esses 3 pilares, Jesus Cristo, nós o Champagnat falava muito da boa mãe, né? Nossa Senhora, ela que tudo fez entre nós. Ele, por isso que nos colocou o nome de maristas. De vez em quando eu chego, o Padre Zezinho, lá no colégio, para uma pessoa que chegou agora lá no colégio, geralmente o pessoal mais simples, que eu cumprimento todo dia, como é que vai, como é que não vai. O que é marista, hein? Por que tem esse nome? Colégio Marista de Maringá. Por quê? Aí fica assim, alguns, por causa de Maria, né? Então o Champagnat quis que... E ela era a primeira superiora da congregação. Ele dizia, eu sou humilde servo. A superiora geral é Nossa Senhora, a boa mãe. Mas Jesus é cristocêntrico, primeiro Jesus Cristo, naturalmente a mãe dele, São José, un de nos premiers patrons. Voilà. Então, São José. Agora, depois, ele articulou o Instituto ao redor da comunidade. A gente ser profeta da comunidade. Tanto que é bonito que vocês se chamam maristas. Outros são marianos. Maria. Vem da mística. Que o fundador mostrou uma visão de Maria. Outros fundadores, então, mariano, marista, a matriz dessa palavra é a mãe, a Maria. E, portanto, a mãe de Jesus, a discípula que levava ao filho. Isso tudo é a mística que todos nós que vamos estudar no seminário, em qualquer lugar, nós temos mãe. Tanto que uma canção minha, eu modifiquei com o tempo. Todo mundo cantava Ave Maria, Santa Maria, e todo mundo dizia assim, Mãe de Jesus. Eu mudava. No final, para o público, eu mandava fazer uma pausa. Ave Maria, Santa Maria. Eu dizia, shh, nós temos mãe. Eu mudei. Porque eu queria que o povo entendesse. Mãe de Jesus é ótimo, mas acrescenta. Então, eu passei a cantar sempre, nós temos mãe, porque havia evangélicos ali no meio, gente de outra religião, e eles escutavam isso, nós temos mãe. Então, era um jeito de eu ensinar diálogo entre as outras igrejas também. E vocês sabem que foi bonito porque Padre Joãozinho foi no Congresso ANEC desse ano e nos deu uma fala falando sobre a Maria Educadora. Foi. O Padre Joãozinho nessa visão da Maria
como mãe educadora de Jesus, tem até uma música bonita também, que fala o coração da mãe, né? Que diz que quer aprender como Maria ensinou Jesus. E aí, quando o Senhor nos dá essa maternidade, nós temos mãe, é um modelo que a gente encontra muito. O padre Joãozinho, já lhe passo, viu? O padre Joãozinho, ele se doutorou em educação e preocupado exatamente com a comunicação que educa. Então era isso, pode continuar. Então, 3 pilares. A vida do irmão gira em torno desses 3 pilares. A espiritualidade, todo dia a oração, os sacramentos, a palavra de Deus, porque senão a gente não aguenta. Senão, vai para o chão. Segundo, a fraternidade, a viver em comunidade. Não tem nenhum irmão marista aí desprendido por esse mundo. Todos estão em comunidade, porque a unidade, a fraternidade se constrói na comunidade. E em terceiro lugar, a missão. É o Jeremias lá, né? Deus me olhou para mim quando eu estava no seio materno. Olhou para mim, me chamou pelo nome. Aí eu disse, eu não tenho capacidade para isso. Não, eu vou preparando você, não se incomode. E vou provar, vou levá-lo para o deserto. Vou provar você para ver se... Vou provar você, levá-lo para o deserto. E depois de você demonstrar que é fiel, lhe dou uma missão. Vai virar profeta. Então, o irmão marista é um educador, um evangelizador, não presbítero, não padre, mas para se dedicar totalmente à evangelização. Mas será ministro, será profeta, será educador e será, sobretudo, motivador. Motivador. É uma vocação que vocês têm e que o padre tem que aprender com eles. Agora eu vou colocar mais uma aqui, então. Olá, sou o irmão José Derlan, do Instituto dos Irmãos Maristas. Estimado Padre Zezinho, diante do crescente número de pessoas adultas que têm sentido chamado à vida religiosa consagrada, quais os caminhos e cuidados o senhor considera essenciais para o acompanhamento dessas vocações mais maduras? Pois é, que coisa boa. Eu vou para o catecismo, né? Porque no catecismo há tanta coisa que a gente deixa escapar e que não percebe que a vocação do homem passa pelos conselhos evangélicos, exemplos dos outros, depois de família, depois ele descobre a vocação da humanidade, como a vocação de Abraão. E aí, a vocação de um povo, a vocação da mulher, a vocação do homem, a vocação do jovem, a vocação do adolescente, que também a igreja esquece que adolescente também tem vontade, tem opinião própria. E ele tem que educá-lo para isso. Vocação para a caridade. Depois, todas as vocações nascem desse conceito que a igreja mostra na doutrina da graça, que tudo isso passa pela vocação do casamento ou para o celibato. A pessoa tem que escolher. Aí, essa escolha é que faz o padre, o bom padre, que pode um que talvez não consiga. O bom bispo, o bom leigo, o bom pregador, porque é uma escolha de dizer assim, eu quero andar nos caminhos da Bíblia, dos evangelhos e dos exemplos dos santos. Porque se a gente não acreditar em santidade, você também não vai querer ser um deles. E os santos sacodem a gente, porque você encontra eu vou ser santo pelo louvor. Pô, vai ser santo, lógico que vai. Eu vou ser pela caridade. Meu Deus do céu, que vocação pesada e bonita. Eu vou pelo estudo, eu vou ser um pensador.
Ok, Deus nos deu tantos pensadores e teólogos, o pessoal só conhece uns poucos, mas são mais de 2.000 teólogos na história da igreja que pensaram a igreja, pensaram a teologia. E entre eles, o pessoal fala, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. São 2.000 teólogos que está na catálogo, né, dos pensadores da igreja, e eles todos ajudaram a pensar a igreja, a pensar a família, a pensar o celibato, a pensar as vocações. E isso tudo nasceu do estudo que a igreja faz da ser pessoa. Para eu ser pessoa, eu vou ter que fazer tudo isso. E aí a missão nossa, ele, meu, vocês, é ensinar. Olha, nós estamos entrando inclusive nesse assunto que eu acho que vem mais pergunta. Eu sou João Luiz, assessor de Identidade, Missão e Vocação da Província Marista Brasil Centro-Sul, em Curitiba. Acompanho o seu trabalho desde a minha infância e juventude. Me lembro bem de músicas marcantes, como aquele disco que fez para as crianças, assim como temas muito relevantes para o nosso contexto social, para a América Latina, para a situação das crianças e tudo mais. Minha pergunta é simples: como tem sido desde então o seu processo criativo? Como gera com tanta beleza essas letras e essas músicas? E sou curioso para saber como isso se deu e como isso se dá. Bom, eu sou missionário, ele missionário e a igreja missionária. Então, quando você pega o texto missão, que nos documentos da igreja, dá mais ou menos de 300 temas também. A missão que todo mundo tem. Depois, se você procurar a palavra ministro, são aqueles que eu ministro a caridade, eu ministro a educação. E, para mim, a canção apareceu como um ministério. Eu queria fazer canções que me ajudassem a evangelizar. Ora, eu tive a graça de ser criança numa cidade onde a música era muito levada a sério, desde criança. Então, e tínhamos famosos aqui na época. Olha, eu conheci, por exemplo, a Celi Campelo, que foi a primeira roqueira do Brasil. Eu conheci, mais tarde, o irmão do Cídio Moreira, que era o Cédio. Ele tinha um programa para crianças, o Clube do Guri. A gente ia lá depois da missa, andava não muito longe, e tinha a difusora Taubaté. E lá a gente escutava aquelas canções. Meu pai era violeiro, depois ele ficou paralítico, então eles cantavam aquelas toadas. Mais tarde, eu tive a influência da música italiana, você daquela região, e alemã, também daquela região. Então eu aprendi a cantar com os alemães, com os polacos e com os italianos. Mal sabia que um dia eu seria levado para isso, que os superiores um dia me disseram, olha, você sabe trabalhar com jovens, etc., você pode estudar lá nos Estados Unidos. Eu fui lá para isso. Só que lá eu conheci a música Negro Blues, coisa espetacular. A música dos negros de outras igrejas era maravilhoso. E a gente assistia de vez em quando. E daí era uma época em que os cantores estavam em evidência. O Elvis Presley, os Beatles, quando estava estudando lá. E mais tarde eu aprendi os ritmos do country. Eu dizia, meu Deus, isso aí dá para fazer música. Mais tarde me mandaram para a Itália, eu morei lá um tempo, Espanha e Portugal. Aqueles ritmos mexiam comigo. E eu peguei tudo que eu podia de CD,
Na época, naquele tempo nem era CD, era LP, tá aí. Isso aí tá tudo cheio ali. E eu pesquisava o jeito de cantar de cada povo. E os gregos, e eu tenho lá um arquivo de tudo isso. Então eu fui bebendo e dizendo, dá para fazer isso no Brasil. E me cerquei de maestros de primeira qualidade. E eles entenderam. Então, o segredo foi evangelizar através da música e com cultura e também a canção do povo simples. Então, eu criei vários grupos, mas 2 deles, sobretudo, que é as Cantoras de Deus, que é um mais sofisticado, e o outro que era realmente do country, do povo. E eu disse, isto pode chegar a muita gente. Portanto, não foi escolha minha. Eu fui enviado, eu fui aprendendo, porque eu sou aprendiz, olha aqui, acabou de sair, já tudo rabiscado. Eu leio muito e eu estudo muito. Então, também estudo música. Por isso, respondendo ao que o amigo, o irmão contou e perguntou, é isso. A gente não sabe para onde Deus vai nos levar. Mas você tem que estudar e aprender, e aprender, e aprender. Porque as pessoas têm um jeito de fazer as coisas, e eu preciso que aprender. Eu sou amigo do Roberto Carlos, sou amigo do Renato Teixeira, e tudo gente que também cresceu na vida. E gravaram muitas músicas suas. Lógico, é porque eles também aprenderam com os franciscanos ou com os salesianos. Todos eles tiveram uma formação de igreja. Todos esses cantores. Todos. Então, eu digo, eles tiveram uma catequese e a catequese que receberam faz essas músicas deles. Portanto, é coisa de Deus. A gente não pode saber como é que vai ser uma música. De repente aparece. Aí você diz, vou trabalhar em cima disso. E o que você trabalhava em cima disso com os maestros, o resultado é esse. Portanto, eu sou estudioso de som, estudioso de teologia, de sociologia e de documentos da igreja. É interessante, porque o senhor falando isso, a gente lembra, né? Os ritmos de suas músicas, elas são bem diversificadas mesmo. Tem músicas que são toadas, isso, né? Eu lembro na primeira versão do O Certo Galileu, que depois foi gravada por Antônio Marcos. Não foi ele. Eu não lembro quem foi, mas não foi ele, não. O Certo Galileu veio mais tarde por um grupo. O que aconteceu mesmo, e que o pessoal disse que se inspirava comigo, foi, por incrível que pareça, Maria de Nazaré. Essa que pegou. E depois, O Certo Galileu, que era outra canção, e também veio desses cantores. E aí, o que pegou foi Utopia, né? Tinha a Utopia do Zé Vicente, que era um dia os pobres vão crescer. E eu dizia, um dia a família vai crescer. E entender. Aí eu fiz, a pedido da minha mãe, eu estava na Alemanha, aí eu fiz a canção que estourou no mundo inteiro, que era das muitas coisas do meu tempo de criança. A pessoa chorava, eu disse, mas espera aí, eu não fiz isso para chorar. Mas as pessoas sentiam, era a infância deles. E com a toada mineira, com viola, etc. E quando eu fiz a música, eu não podia imaginar que ia causar isso. Portanto, outra vez, a experiência de prestar atenção. Como é que eles cantam, como é que eles fazem, como é que é a sanfona, como é que é o teclado, como é que são as baterias. Eu estudava e dizia, isso ajuda para isso. Então, nós criamos um jeito de fazer orquestra e de banda que era diferente do que se conhecia. Mas era a gente que pensou comigo. Olá, irmão Dario. Eu tenho muitas saudades do senhor. O senhor marcou a minha vida com a sua missão e vocação no tempo que convivemos aqui na FTD Educação. E eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouquinho sobre qual é o segredo de se manter fiel durante toda uma vida vocacional.
Como é que o senhor lidou com as frustrações, com as decepções, com os temores, de maneira a ressignificar tudo isso, fortalecendo ainda mais a sua vocação? Um grande abraço. Muito obrigado, Divino. É uma pergunta pertinente. Eu já fiz alguma colocação aqui, né? A questão da fidelidade. Aliás, para cada um de nós, na escolha que a gente faz, nas nossas constituições, dizem que Deus nos leva ao deserto. O deserto é a provação. Então, eu estive em eu tive uma crise de aprendizagem. Quando eu entrei no seminário, no Juvenato, quase que eu fui embora. Vou desistir, não consigo. Aí um colega falou, Dario, você tem capacidade. Ano que vem você vai conseguir. E eu acreditei. Um irmão, Manuel Leal Soares, que foi provincial depois, ele me incentivou muito. Já falei do irmão Luiz Ângelo, que me incentivou. Então Deus colocou na minha vida muita gente, inclusive você, Divino. Lá em 2013, quando nós começamos o Integra, você não desistiu, não. Eu, de vez em quando, dizia, Divino, o que vai dar isso aí? Não sei, não. O que Deus espera? E olha aí, o projeto está aí. Você acreditou também. Então, você também tem parte nisso. Deus vai colocando pessoas para a gente. Agora, isso são aportes, achegas, apoios que a gente recebe, seja de um colega, seja de um irmão, etc., né? Mas a gente também dedicou sempre muito à oração, não é? Então, a oração, a escuta, o que Deus quer? O que Deus quer? Estou fazendo aquilo que Ele quer ou não? Então, essa escuta, a oração diária, a palavra de Deus, todo dia, a liturgia, é um alimento. Então, a gente vai se alimentando, né? E agora, como estou mais ou menos aposentado, não é? Tenho que dedicar mais tempo à oração. Isso que a gente faz no silêncio do quarto, que ninguém vê. Ninguém vê. Isso é que faz a nossa espiritualidade. A oração em comum é bonito, Tá certo. mas não é suficiente. Então, aquilo que a gente pega, lê um livro, senta quietinho, ninguém vê, sou eu. E essa oração pessoal, que ninguém sabe como é que é, eu não conto para todo mundo. Claro. Meu cantinho no quarto, à noite, ou no meu escritório, sou eu. E ali eu converso. E Jesus mandava fazer isso também. Ele mandava rezar, trancar-se no quarto. Se fosse. Porque Jesus fazia isso, ele achava tempo para isso. Exato. E também os outros meios que a congregação proporciona. Eu agora fiz mais um retiro inaciano de 8 dias. Eu tenho um irmão que era juiz de direito, né? E ele falava, Dario, mas você fez tanto retiro, vai fazer mais um? Eu tenho que fazer, sim senhor. Tem que fazer retiro. Então, a congregação, ela proporciona ao religioso meios. E eu vejo lá no colégio, quando cheguei, irmão, como eu gostaria também de fazer um retiro, né? Mas estão ali no batente, estão com as crianças, etc. Então, nós temos essa chance. Então, esses todos meios e vão costurando, vamos dizer, essa resiliência espiritual. A gente resistir. Mas tudo isso você pode resumir no que os apóstolos disseram. Mestre, ensina-nos a rezar. Porque se não aprender com ele, não aprende. Não existe esquema de oração. E se fizer, é perigoso. Porque a pessoa acaba fazendo o quê? Bobagem. Não, aí vai inventando devoções que não dizem nada
E às vezes impõe terços que ele inventou, porque isso não está ligado com a igreja. Então, quando você é capaz de ensina-nos a rezar, olha o que está o Vaticano, o catecismo, o que faz o dogma cristão. Quando você estuda isso, você diz assim, eu não vou inventar mais nada. Vou trabalhar em cima da oração que Jesus ensinou. E aí os apóstolos, eles vinham as pregações de Jesus, eles conheciam tudo. E por que eles mandaram, foram um cantinho e disseram assim, ensina-nos a rezar, porque isto nós não sabemos. Ali começou o apóstolo, de verdade. É ali que, de certa maneira, começou a igreja também, porque a igreja ensinou a orar com Jesus, por Jesus, tanto que na missa a gente fala isso, em Cristo, por Cristo e em Cristo. Por quê? Sem isso a gente não aprende. Esquema de ensinar a rezar dá em nova igreja. Nunca é catolicismo, porque a gente tem que ensinar junto com Jesus e no silêncio do quarto. E isso é que faz uma pessoa dizer assim, eu vou tentar entender isso. Quando você começa a entender isso, aí você começa a ter uma oração sua. Isso você não faz no teatro ou num palco para dizer, eu estou rezando isso agora, vamos rezar assim. Desculpa, isso pode te ajudar, mas isso ainda não é oração. É a espiritualidade do sujeito que diz assim, eu arranjo um tempo para Deus. Só Ele que sabe. Não vou contar para ninguém. Não vou fazer teatro disso. Hoje o mundo que você vê é teatro. Na televisão, no rádio, é teatro. Aquele jeito bonito de pregar, é tudo boca para fora. Porque você sabe quando alguém reza de verdade, no palco, sem palco. E quando ele sobe o palco, se ele tem espiritualidade, o que ele disser vai ser diferente. Porque ele já rezou. E isso as pessoas perderam um pouco. Virou a técnica da oração. Isso não existe. Olha, é tão forte isso, e eu, como leigo, eu digo que os grandes exemplos que eu tive na vida foram de religiosos que se mostraram justamente perseverantes. Foram religiosos que mostraram para mim, nos momentos mais difíceis da minha vida, porque levam esta vida de oração, que não é no meio que você se torna santo, no meio você pratica a sua santidade, mas seu encontro com Deus se dá com a sua família. Eu queria só para encerrar, eu não poderia deixar esta aqui. A sua bênção, Padre. Padre, a nossa pergunta vai sobre a educação nas escolas. Qual a sua opinião sobre o ensino religioso nas escolas e se o senhor acredita que voltará a ser disciplina obrigatória na rede pública? Deus abençoe. Um abraço. Olha, para nós que somos uma escola confessional católica, então nós oferecemos o ensino religioso, o Evangelho. Não primeiro a cultura religiosa, em que mostra, claro, com predominância o cristianismo, etc., a religião católica, mas também aberta aos outros, porque é tem gente de outras religiões, então temos respeito, não é? Mas as famílias têm que saber que esse é um colégio confessional católico e, portanto, a nossa prática educativa é perpassada pelos valores do Evangelho. Aliás, a pastoral dos colégios é uma ação que atravessa, é chamada transversal. Ele vai por todas as ações. Então, o colégio católico não pode fazer uma ação que não tenha um objetivo de explicitar algum valor do Evangelho. Então, as famílias têm que saber disso e o grande desafio do colégio católico é realmente esse,
mostrar os seus diferenciais. O diferencial é esse. O Evangelho de Jesus, os valores do Evangelho, eles perpassam toda a ação pedagógico-pastoral, toda a ação pedagógica. Não é? O Champagnat queria que os irmãos dessem também matemática, física, porque isso alarga geografia e história, mas o centro eram os valores do Evangelho. Se o Colégio Católico não fizer isso, ele está traindo a sua missão. É por isso que os nossos ANEC, as nossas instituições a nível nacional batem sempre. Mostrar a identidade católica das nossas instituições. Educação básica e educação superior. Concordo e assino embaixo. Mas... Já entrando nesse minuto final, irmão Dario, o pessoal da FTD, essas pessoas que gostam tanto do senhor, pediu como uma mensagem final que o senhor mandasse um abraço para todos eles, dizendo até que sentem muito a tua falta. Bom, primeiro, Padre Cezinho, esse pessoal da FTD é gente, não sei, porque eu não fiz nada, não é, são generosos, coração e alma muito boa, né? Eu quero dizer para eles, primeiro, que agradecer pelo apreço que tem a minha pessoa, não é? Mas eu sou simplesmente um irmão. Então, sou o irmão de cada um de vocês. E segunda coisa, olhem além, olhem para frente. Apesar das dificuldades em casa, na editora, sempre tem, olhem para frente, olhar além. As dificuldades vêm e passam, a gente tem que olhar além. Então tenham esperança, vamos todos ter esperança e olhar. E nesse além está Jesus Cristo, Ele que é o Mestre, Ele que é o nosso grande Mestre, e junto com Nossa Senhora e São Marcelino, esse grande educador, e que quer os irmãos maristas, aliás, hoje são os maristas de Champagnat, gente feliz, sejam felizes. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Olha, eu vou pedir para que, além das considerações finais, Padre, o Senhor nos abençoe, a gente termine com essa bênção. Mas eu quero avisar para vocês que isso aqui é primeiro de uma série de coisas que esse núcleo de identidade, missão e vocação está preparando para vocês. Então, gente, acompanhe de perto. A gente inaugurou esse momento de uma forma excepcional, como eu falei logo no início, abençoada. E para terminarmos de uma forma abençoada, eu peço então, Padre Zezinho, que o senhor encerre. Que o Senhor nos abençoe e possa nos ensinar a sermos iluminados e iluminadores, perdoados e perdoadores, evangelizados e evangelizadores, para que possamos repercutir. A palavra catequem é repercutir aquilo que aprendemos na igreja, nos cursos, nos colégios, na paróquia. Vamos ser repercutidores. Recebi, eu passo adiante. Ensinaram, eu estou ensinando. Não estou acima de ninguém. Eu recebi e tudo que eu ganhei, eu estou dando para vocês. Eu não inventei nada. Que nós possamos aprender isso e, ao dar a benção para todos os que estão ouvindo, vendo isso que trabalharam aqui conosco, eu estou fazendo o que a igreja pede de todo padre. Abençoo-vos vocês. Em nome de Jesus,
pensando na intercessão dos santos, sobretudo de Nossa Senhora, abençoo vocês em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O resto é com vocês.